Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21, é a palavra que Deus colocou no nosso coração nesta noite. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Hoje é dia das mães e vou tentar fugir um pouco do convencional, mas ao mesmo tempo não fugir, né? Mas Deus tem uma palavra que Deus colocou no nosso coração. E eu não posso deixar de compartilhar essa palavra com a igreja nessa noite. Diz a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 21. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que neste momento é lida. Pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós carecemos daquele sopro sereno, divino, maravilhoso, que vem sobre o nosso coração e que muda a nossa história. No nome de Jesus, que o Senhor fale ao meu irmão, à minha irmã, ao jovem, ao adulto, ao idoso, à criança, e que a palavra do Senhor encontre lugar no coração. O teu Espírito fale de forma poderosa e que a tua palavra seja aplicada de maneira que venha transformar vidas, assim como esse texto tem transformado a minha vida, que mude também a vida dos meus irmãos. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus, para que toda ingerência maligna seja dissipada e que a vontade do Senhor prevaleça em nós e através de nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Eu ouvi a história de uma pequena cidade no interior de um país, situada no sopé de uma cadeia de montanhas, uma cidade rica, abundantemente rica, pela quantidade de benefícios naturais que possuía. Dentre tantos benefícios estavam a quantidade considerada de fontes de águas que aquela região tinha. O inusitado era que um estranho habitante da zona rural tomou para si a responsabilidade de ser o guarda das fontes, das águas daquela cidade. Assim ele percorria os montes e toda vez que ele encontrava uma fonte, ele se aproximava dela e ele tratava daquela fonte, limpando-a das folhas caídas, retirando o excesso de sujeira, o barro, o lodo, tentando ao máximo para que aquela fonte permanecesse limpa. O trabalho que aquele homem fazia era tão caprichado, que a água, ao descer borbulhante através da areia fina, corria para baixo de forma pura, limpa e fresca. Certo dia, porém, a Câmara Municipal, julgando o trabalho daquele homem inútil, desnecessário e não adequado para os dias em que eles viviam, decidiu tomar para si a responsabilidade de agora cuidar das fontes de água.
Eles então chamaram o homem e proibiram aquele homem de continuar a cuidar das fontes. O homem então se acolheu àquela decisão, se retirou de cena, e aquelas autoridades começaram então um processo gigantesco da construção de um reservatório de concreto, agredindo diretamente a natureza. O reservatório então, depois de pronto, acumulou as águas que estavam ali guardadas, bem guardadas por sinal, estava servindo para abastecer a população. Mas a situação já não era mais a mesma, porque uma coisa é você tratar da água diretamente no seu processo natural. Outra coisa é você interferir com elementos químicos. E isso acabou acarretando um transtorno muito grande, porque aquelas autoridades não souberam administrar aquelas águas, e então as águas começaram ficaram adoecidas. E conforme a população foi bebendo daquela água, a população também foi ficando doente, gerando então uma grave epidemia. E é interessante que nós pontuarmos onde a vida de muitos, naquele momento, foram colocadas em risco. Mas o que eu chamo a sua atenção neste momento é que quando se perde o foco e a visão e o propósito de vidas, essas mesmas vidas são colocadas em risco. Agora que a Câmara Municipal daquela cidade toma para si a responsabilidade, mesmo eles não sabendo e não entendendo de nada, eles começaram a colocar em risco, uma vez que eles não dominavam o assunto. Eu quero pontuar para você o seguinte: para todo propósito que se tenta remover, há sempre a tentativa da substituição de algum outro propósito. A diferença é saber se aquilo vem de Deus ou se é simplesmente um intento do coração do homem. O texto que nós lemos nessa noite vai falar justamente algo bem parecido, é onde aquelas mulheres, aquelas parteiras, entenderam com exatidão essa incógnita, esse problema, essa questão de não arredar o pé da responsabilidade, mesmo diante de ameaças. O homem que cuidava das fontes, o guardião das fontes, ameaçado, se retirou. Essas mulheres, nós vemos nesse texto que elas entenderam isso, mesmo debaixo de ameaças, elas não abriram mão do seu propósito, elas optaram pelo melhor caminho. Não vou abrir mão do propósito que Deus me deu. Duas semanas atrás, nós falávamos aqui sobre José do Egito. E após toda aquela saga de José, lembre-se que nós falamos que José foi colocado no poço, e nós caminhamos meio que rapidamente, mas nós falamos do momento que José é lançado no poço, até o momento em que José é colocado no trono. Em todo esse processo do poço, da casa da escravidão, da prisão no Egito, até o trono no palácio de Faraó, tudo nós vemos que foi Deus agindo de maneira extraordinária na vida de José, mesmo em cada um daqueles momentos, José não reconhecendo, José não vendo, talvez a melhor palavra, não vendo, José reconhecia que Deus estava trabalhando e que então José não perdeu o seu propósito, não abriu mão do propósito que ele recebeu de Deus. E a mesma coisa nesse texto hoje nós aprendemos. Agora, quando a gente olha um pouco mais adiante, após a vida de José, o povo Israel, ou já Israel, mas na época era o povo hebreu, eles se instalaram no Egito. José agora, depois de toda aquela administração dos recursos do mundo, onde trouxe sustento em tempo de crise, em tempo de fome, o povo agora instalado no Egito, José morre. Um novo faraó se levanta, que não conhece José, e aquele povo, o povo de Deus, o povo hebreu, se tornou numeroso, se tornou forte, e se tornou também uma espécie de ameaça para o faraó.
O povo de Deus, o texto nos diz que ele se tornou, ganhou destaque. Aquele povo começou a causar incômodo. E este novo faraó que não conhecia José, ficou temeroso. Não apenas com o acréscimo numérico, mas também com a prosperidade que o povo hebreu estava desfrutando. Ele ficou também assustado com a influência com que o povo hebreu estava causando na cultura egípcia. E ele então faz uma opção pelo medo e pela repressão. E você pode confirmar isso comigo lá no capítulo 1, no texto que nós lemos, de Êxodo, no versículo 8 ao versículo 10. Ele vai então oprimir, ele vai aumentar o trabalho. Ao mesmo tempo que Faraó aumenta o trabalho dos hebreus, ele diminui o salário. Ele faz daquele povo escravo, na tentativa de barrar o crescimento deles. É um sistema claro de um controle de natalidade. Esse povo vai trabalhar demais e não vai ter tempo para ter filho. Basicamente é essa a ideia que o faraó está implementando. É um controle de natalidade forçado sobre o povo hebreu. Porém, ao longo da Bíblia, e não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala isso, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver que quanto mais o povo de Deus sofre, mais ele cresce. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais ele avança. Quanto mais ele apanha, mais Deus abençoa. A Bíblia nos fala o seguinte: agrida o povo de Deus e prepare-se para ser engolido por ele. Porque Deus, e às vezes você pode pensar, mas aquela ideia, né, da paz e amor, para com esse negócio, a Bíblia não fala desse negócio não, irmão. Vamos parar com isso. E o texto é muito claro de quando o faraó estava oprimindo o povo de Deus, e Deus então continuava abençoando o povo. Tanto é que os planos de faraó não alcançam sucesso. E se há um plano ainda mais mirabolante e destrutivo para ser colocado em prática, Faraó coloca, ele chama então o plano B. Olha, eu já aumentei o trabalho, eu diminuí o salário, não estou conseguindo oprimir esse povo, vamos partir para um novo plano. Qual que é? Chama as parteiras. E ele dá ordem, as parteiras vêm, e quando elas chegam, ele dá ordem: olha, quando vocês forem acompanhar o parto das mulheres hebreias, matem todas as crianças do sexo masculino. Já pensou se fosse eu e Gisele naquela época? Não teria nenhum dos meus 3 filhos. Ia ter que tentar um filho todo ano para ver se vinha uma menina, né? Era uma opressão terrível. Irmãos, e esse plano então genocida é colocado em prática. A tragédia então estava por assolar o povo de Deus. Não fosse a convicção de 2 mulheres. 2 mulheres que, eu não sei se você já leu esse texto, eu não sei se você se lembra dessas mulheres, Sifrá e Puá. Mulheres sem muita notoriedade, mulheres sem fama, mas mulheres que foram instrumentos de Deus, mulheres que Deus usou para a execução do seu plano de libertação e salvação do seu povo. E o texto no versículo 17, que é basicamente onde nós vamos armar uma tenda hoje, nós vamos conversar, nos diz que as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Elas não fizeram. Talvez você fale assim, elas desobedeceram. Aí eu te pergunto, é melhor você obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Segura aí, daqui a pouquinho a gente vai falar e dar resposta sobre isso. Mas uma coisa é certa que nós precisamos frisar. Como aquelas mulheres no Egito, não abra mão do propósito que Deus te deu. Sifrá e Puá tinham um propósito de gerar vida.
Como parteiras, elas tinham a responsabilidade na cooperação do surgimento da vida. E de maneira nenhuma, mesmo debaixo de ameaças, aquelas mulheres não abriram mão do propósito. Eu vim ao mundo para colaborar com a vida, e eu não vou colaborar com a morte. Elas tinham um propósito e elas levaram isso muito a sério. Aí a pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem de fato se agarrado ao propósito que Deus tem te dado? Ou você tem cedido? Assim como aquelas mulheres, nós não podemos abrir mão do propósito que recebemos de Deus. E aí nós estamos dispostos a fazer o mesmo. Não abra mão do propósito. E a primeira coisa que esse texto nos ensina: para nós não abrirmos mão do propósito, nós precisamos resistir às pressões impostas sobre nós. Resista às pressões impostas a você. Sifra e Puá fazem parte de um grupo de parteiras egípcias. Alguns estudiosos chegam a mencionar que elas exerciam uma espécie de supervisão dos trabalhos corte afora. Até então, todos os intentos de Faraó contra o povo de Deus tinham fracassado. Então, o controle populacional viria por meio de uma leva de assassinatos de crianças recém-nascidas. E os meninos, as crianças do sexo masculino, eram o alvo direto desse plano diabólico destruidor de Faraó. E quem melhor para colocar em prática esse plano do que a obstetra no momento? A morte dos meninos e a sobrevivência das meninas, esse era o plano de Faraó, levaria à estagnação populacional dos hebreus, do povo, além de uma miscigenação que resultaria em uma cultura, em hábitos, em costumes e em uma espiritualidade pluralista. Uma vez que, sem a subsistência dos homens, aquelas mulheres, então meninas que se tornariam mulheres, elas seriam obrigadas a se casarem com escravos egípcios. Mas Faraó não contava com a postura ou com a atitude daquelas duas mulheres. O texto, vou repetir mais uma vez, versículo 17: aquelas mulheres temeram a Deus, e porque elas temeram a Deus, elas resistiram. Os ditames de Faraó não foram suficientes para lhe fazerem desistir de colaborar com a vida. E aí eu volto à pergunta que eu fiz agora há pouco. Mas espera aí, o texto fala que elas não obedeceram o rei do Egito, não obedeceram o Faraó. O texto fala sobre isso. E como eu mencionei, e aí, é melhor obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29, a palavra do Senhor nos diz, quando Pedro está com os outros demais discípulos ali naquele momento, e Pedro está falando: olha, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Porque se a autoridade não estiver em obediência ao Senhor, muito pelo contrário, se a palavra da autoridade não condiz com a palavra de Deus, ela não é digna da nossa obediência. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. É a Bíblia que fala sobre isso. Viu? É a Bíblia. Mas este é apenas um detalhe, porque o texto nos diz que a resistência daquelas mulheres aconteceu por meio do temor a Deus. E note, conforme você vai estudando esse texto, nós vamos aprofundando, nós vamos vendo, aquelas mulheres eram mulheres egípcias. E a cultura, e a religião, e os deuses, porque os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Para cada ser ou elemento natural, ele tinha um tipo de Deus. E aí o que aconteceu? Aquelas mulheres, elas tinham passagem livre entre os hebreus.
Elas têm mais do que isso, elas têm a confiança deles. Elas têm mais do que a confiança. O texto fala, deixa isso muito claro, que aquelas mulheres, elas parecer possuir o próprio Deus. Tanto é que ao longo da história você vai vendo, daqui a pouco eu vou citar o texto de Juízes, aquelas mulheres têm também uma parte importante lá na frente, na história do povo hebreu, e alguns chegam a falar que elas se converteram ao Deus de Israel. Faraó podia não conhecer José. Lembra o José de Gênesis 50, Gênesis de 37 a 50? Faraó podia não conhecer José e o Deus de José, mas uma coisa fica muito claro nesse texto: Sifrá e Puá conheciam bem o Deus de José. Tanto conheciam que temeram a ele, e o temor ao Senhor fez com que aquelas mulheres resistissem às imposições, resistissem às ameaças, resistissem aos riscos de vida que Faraó estava impondo sobre elas. Aquelas mulheres temeram, e elas encararam então a vocação delas como uma missão, o trabalho delas como dádiva, a resistência delas, princípios e valores como propósito. Eu fico pensando, quantos de nós, quantos em nossos dias hoje precisam de fato ter essa resistência em um mundo caído? Irmãos, caídos, sabe por quê? Nós vivemos uma época onde nós temos negociado os valores da palavra de Deus. Nós temos negociado os princípios, nós temos negociado aquilo que a Bíblia diz e trocado a preço de banana. Tem se tornado cada vez mais evidente, mais forte, a verdade de que o amor de muitos tem esfriado. Tem faltado de fato no seio do povo de Deus em nossos dias a disposição para resistir nesse tempo tão tenebroso. Pessoas que às vezes vão para a palavra de Deus, mas só para buscarem justificativas para as ideias que já são infiltradas no coração e na mente por muito tempo. Gente que vai para a palavra de Deus para respaldar os seus pecados, para respaldar os seus pensamentos torpes. Viu? Deixa eu falar uma coisa para você, via de regra, se você vive buscando na palavra de Deus apenas palavra de consolo, reveja o seu coração, reveja sua postura, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, 99,9%, ela vem para nos confrontar, sabe por quê? O nosso coração é desesperadamente corrupto, e a palavra de Deus vem para nos confrontar. Nós vamos encontrar, eu gosto quando o meu amigo Lucado, sempre eu estou citando ele, fala que Deus em nenhum momento na Bíblia, Deus pega a sujeira do seu povo e varre para debaixo do tapete. Não, Ele expõe por quê? Porque Ele deseja tratar aquilo que não é exposto, a ferida que não é colocada, que ela não é exposta, ela não pode ser curada. Pega uma ferida e tampe ela, fique tapando ela com um pano ou com um curativo que seja, ela vai demorar demais para sarar. Exponha ela, deixe ela receber os raios solares, deixa ela receber o bom trato, ser curando, você vai ver como ela sara. Deus expõe as nossas feridas para tratar das nossas iniquidades. Falta em nós a mesma postura dessas parteiras, a postura de falar não para o Faraó hoje. Tem muita gente falando sim para Faraó. Faraó está falando, vai lá e mata. E você se comprometendo com a morte, você vai lá e mata a pessoa. Aí, mas como assim? Às vezes você mata com a sua boca. Às vezes você mata com um sentimento, com o desejo do seu coração de destruir a pessoa. Jesus, em seus momentos que Ele ministra o coração dos seus discípulos, às vezes a gente acha que é o evangelho da graça, né? O evangelho vem para afrouxar a lei de Deus, não vem para apertar.
Sabe por quê? Porque Jesus fala, olha, se você tem um intento contra o seu irmão, e se esse intento está no seu coração, você já pecou, já está errado, precisa de mudança. Querido, não abra mão. Aquelas mulheres, elas se comprometeram com a vida, mesmo que Faraó tentasse tirar a vida delas, elas não abriram mão, elas tinham um propósito. Aí eu pergunto, você tem resistido? Porque nós estamos vivendo dias, e quando nós fazemos uma avaliação do mundo neste momento, nós temos a plena convicção, Jesus está às portas. Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo. E o que você tem feito? Você está resistindo? Você está resistindo, meu irmão? Ou você está cedendo às palavras dos faraós de hoje? Existem faraós em nossa volta, nos assediando, tentando liberar algumas palavras sobre a nossa vida, para que nós venhamos ceder. Ei, a Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que seguimos adiante, vamos para frente, mas para isso a gente precisa resistir. Resista à pressão, resista aos assédios. Hoje fala assim, a pregação de hoje, né? Deus é tudo um só, vem aqui. Antigamente, eu ainda peguei um pouquinho disso, que o crente, o cristão, o discípulo de Jesus, ele era perseguido, né? Eu lembro que quando criança ainda, pequeno lá no Nordeste, às vezes na escola, um ou outro me chamava de bodinho, porque lá no Nordeste o crente, pelo menos na época lá, todo crente era bode, não é bode, né? No Nordeste é bode. Então, se você era idoso, você era bode velho. Se você era pequeno, você era bodinho. E às vezes eu passei um pouco por isso. Hoje não, esse crente está na moda, Deus é um só e tal. Ei, não caia na lábia do diabo não. Antigamente era a perseguição, essa era a estratégia do diabo. Hoje a estratégia do diabo contra a igreja é a distração. Aí eu pergunto, será que a gente não anda distraído demais? Não são essas posturas onde a gente não está resistindo? A gente olha para a economia, gera dor, irmão, gera. A gente olha para a questão política, gera incômodo demais. Mas será que então a gente não está se distraindo? A gente precisa sim ter o jornal, como diz Calvino, um jornal em uma mão e a Bíblia na outra, é evidente. Mas enquanto estou com o jornal numa mão e a Bíblia na outra, os meus joelhos precisam estar dobrados diante de Deus, clamando ao Senhor. Porque nós resistimos não na nossa força, nós resistimos na força que Deus dá. Aí de novo eu pergunto, você tem resistido ou você está cedendo? Ou você está concordando com este mundo? Ou você está achando que tudo é normal, tudo é as mil maravilhas? Não é desse jeito. Para, esse pensamento é maligno. Essa é a imposição de Faraó sobre a sua vida. E Deus não te chamou para a morte. Deus te chamou para ser parteira. Deus te chamou para gerar vida no nome de Jesus. Resista, resista. Não abra mão do seu propósito. Segunda coisa que esse texto nos ensina, enquanto num primeiro momento Deus fala que eu preciso resistir às situações impostas à minha vida, eu preciso ter visão ampla de fato sobre a vida. Tenha uma visão ampla sobre a vida. Sifrá e Puá agem contrariamente à vontade de Faraó. Elas deixam viver os meninos. Está lá no versículo 7. Se até aqui elas sempre trabalharam em prol da vida, agora não podia ser diferente. Elas tinham um propósito. Mais do que isso, elas tinham uma visão ampla do que realmente significava a vida. O historiador Flávio Joséfo diz que a ordem de Faraó tem uma relação direta com o nascimento de Moisés. Isso porque havia uma espécie de oráculo, como se houvessem profetas no meio do povo, que falavam a respeito do nascimento de um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo mundo. E aquele menino levaria aquele povo que era escravo a momentos de glória. E o Egito seria humilhado. Flávio José fala sobre isso.
E a reputação daquele menino que se tornaria homem seria alguém tomado por imortal pelos deuses. E se Flávio Josefo está certo, Faraó então ele tinha uma visão de futuro, e a morte daqueles meninos não era só uma tentativa de controle populacional, mas também era a tentativa de barrar um plano que Deus tinha arquitetado. E eu me lembro muito aqui do episódio, se a gente for lá para Mateus, no Evangelho de Mateus, quando Herodes faz a mesma coisa, ele ouve falar sobre o nascimento do rei dos judeus, e ele então manda matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo, na tentativa de parar o que Deus tinha começado. Faraó então ele tem essa visão ampla. Só que ao mesmo tempo que Faraó tinha essa visão ampla, que talvez ele estava tentando barrar ou parar esse plano de Deus, aquelas parteiras também tinham. Porque elas estavam no meio do povo hebreu e elas tinham conhecimento a respeito do que Deus estava fazendo no meio daquele povo. Elas estavam entre eles, e ele e elas conheciam o Deus deles, e elas também temiam a Deus. E sabe, irmãos, havia um plano em curso, e aquelas mulheres tinham a consciência que elas não podiam parar esse plano em hipótese alguma. Elas sabiam que o risco que elas estavam correndo naquele momento seria a recompensa, ou valeria a pena, compensaria pela vitória que chegaria amanhã. Tanto é que no versículo 20 até o versículo 21, a palavra do Senhor nos diz que Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. No capítulo 2 do Êxodo, narra a história do nascimento de Moisés. E há um consenso entre os estudiosos desse texto, que afirmam que o nascimento de Moisés aconteceu por meio das mãos de uma dessas 2 mulheres. Ou seja, Moisés nasceu por meio ou pelo auxílio de Sifrá ou de Puá. O plano de libertação do povo passou pelas mãos de mulheres que até hoje não têm notoriedade. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Deus não nos dá propósitos para nós ficarmos famosos. Deus não nos dá propósitos para a fama. Deus nos dá propósito para a perpetuação da vida e para a concretização dos seus desígnios. Deus não te deu um propósito para você ficar famoso. E se por acaso isso acontecer, é um bônus. Mas ei, Deus não te deu um propósito para isso. Deus te deu um propósito para que os desígnios dele se concretizem e para que vidas sejam preservadas. Aquelas mulheres então, elas tinham uma proporção, elas tinham uma amplitude, uma visão ampla do que era a vida. E aqui eu vou começar a pensar quantas coisas que talvez você está vivendo no dia que se chama hoje, e você está resumindo toda a sua história em um momento hoje. Ei, mas a sua vida não pode ser resumida ao dia de hoje. A sua vida, ela é eterna, ela é mais plena. A nossa vida aqui, se você vive 10 ou se você vive 100, 150 anos, ela é um tracinho na eternidade. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para a eternidade. Nós somos eternos. Sim, o pecado entrou e nos causou uma morte física, mas por meio de Cristo Jesus, nós temos vida. E a Bíblia fala que é vida em abundância. É uma vida que não acaba. Aí a gente pega toda a nossa história aqui e a gente resume em um dia. Não, não é assim. Tem uma visão ampla da vida. Olha o que Deus já fez até aqui. Olha o que Deus fez. Ah, irmãos, todas as vezes que eu faço reflexões a respeito da minha história, eu me lembro daquele menino, aquele galeguinho. Galeguinho, se você não sabe, quem não é do Nordeste, é uma criança loira. Aquele galeguinho lá do sertão de Pernambuco. E Deus trouxe para São Paulo, me deu esposa, cabeça, bem isso mesmo, lembrando aqui. Me deu uma esposa abençoada, filhos maravilhosos.
Olha o que Deus tem feito ao longo dos nossos mais de 15 anos juntos, eu e Gisele, quanta coisa a gente já passou. Ai, se nós tivéssemos resumido a nossa vida só naquele dia, nós não teríamos chegado hoje aqui. Ai, se eu resumir a minha vida só no dia de hoje, eu não vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Você não pode resumir a sua vida apenas a hoje. A sua história vai muito mais do que o dia de hoje. A sua história tem um propósito, e esse é um propósito que está nas mãos de Deus. Tem uma visão ampla da vida. Ampla. Está ruim hoje, vai melhorar amanhã. E se ficar ruim amanhã, vai melhorar depois de amanhã. E se ficar ruim depois de amanhã, irmão, vai lutando aí, mas Deus está melhorando você. Não abra mão do propósito, não desista. Tenha uma visão ampla da vida. Quem você era lá e quem você é hoje, quem você vai ser amanhã. Uma coisa nós precisamos ter certeza: a pessoa de hoje, ela é muito melhor do que a pessoa de ontem, mas é uma pessoa pior do que quem a gente vai se tornar amanhã. Sabe por quê? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. A gente está melhorando, estamos melhorando com a graça de Jesus, mas a gente precisa ter a visão alongada, ampla, longa. Olha, eu não sei, alguns irmãos sabem que eu sempre falo de filhos e netos. Eu não sei, irmão, talvez você ache que é doideira minha. Se você me achar doido, problema seu, deixa eu ser doido mesmo. Mas olha, Deus abençoe a minha posteridade. Os meus filhos estão aqui e eles são testemunha que eu oro pelos filhos deles, eu oro com eles. Falo, Deus dá filhos abençoados. Senhor, prepara umas mulheres de Deus para esses meninos. Oro mesmo para eles, eles sabem disso, eles estão aqui. Eles podem testificar sobre isso. Eu oro pelos meus netos. Deus, que a minha posteridade, se o Senhor não voltar até lá, que os meus bisnetos sejam uma bênção. Ah, Deus, que o Senhor traga impacto no mundo pela vida desses meninos. E quando eu falo impacto do mundo, eu não estou falando de grandeza, não. Eu estou falando aonde Deus colocar eles, da maneira que Deus quiser usar eles, o propósito que eles receberam de Deus. Que Deus os use. A minha vida não pode se resumir apenas ao dia de hoje. Eu preciso ter uma noção mais ampla da vida. Mas se eu não tiver essa visão ampla, eu vou parar o propósito. Eu vou paralisar a minha existência. Eu vou parar a minha vida. Eu preciso de fato caminhar assim como aquelas mulheres. Elas entendiam, elas viam o que Deus estava causando no meio do povo hebreu, e elas participaram daquilo. Terceira e última coisa que esse texto me ensina é que, para não abrir mão do propósito, a minha resposta atrairá sobre mim o favor do Senhor. A nossa resposta atrairá sobre nós o favor de Deus. A preservação do propósito de vida gerou vida na vida daquelas mulheres. O texto nos diz, versículo 21, que Deus abençoou aquelas mulheres porque elas temeram ao Senhor, e Deus deu a elas família. Há uma linha de estudo que afirma que aquelas mulheres dedicadas ao ofício do parto, elas eram estéreis. Elas não podiam gerar filhos. Elas viam as dores das mulheres que elas atendiam, e elas jamais poderiam sentir. Elas olhavam os rostinhos de crianças pela primeira vez, das quais jamais poderiam dizer que aquelas crianças eram suas. A experiência que possuíam não poderia ser usada para si mesmas. E não há nada mais aterrorizante do que o cruzamento da vocação com a frustração. Quando uma pessoa ela é vocacionada a algo e que ela não se encontra, ou que ela se frustra, porque talvez ela não tem para si o resultado, não desfruta do resultado daquilo que ela é vocacionada. É frustração unida com vocação. Elas sabiam o que era isso, elas sentiam a dor do parto, não no corpo, mas na alma. A alma delas sofria. O choro daquelas crianças recém-nascidas fazia coro com a lágrima do coração daquelas mulheres. Mas quando se tem a convicção firme de um propósito, se mantém na alma a esperança de um milagre, e o milagre veio.
Veio porque a perseverança se aliou à coragem, produzindo então uma resposta inigualável, que startou na história delas, por meio da graça de Deus. O milagre, Deus deu àquelas mulheres a possibilidade de constituir família. Elas não precisaram mais ouvir choro de outras crianças, porque agora elas têm seus próprios filhos. A solidão não será mais a companheira delas, pois Deus lhe abençoou com família. Mas quando achamos que a bênção não pode ser maior, Deus vem e faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Juízes capítulo 10, versículo 1. Vai falar que o descendente de Poá, seu filho, Tola, se tornou um futuro libertador de Israel na época dos juízes. Não bastava ser um instrumento de Deus na sua geração, Deus começa agora a usar a geração seguinte para abençoar o seu povo, porque aquelas mulheres temeram a Deus, Deus deu filhos para aquelas mulheres, e então o filho dela vai servir de libertador do povo de Deus lá na frente. Eu não sei o que Deus vai fazer por meio dos meus filhos, mas eu tenho plena convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que Deus pode fazer na sua vida daqui a algum tempo, mas eu tenho certeza que Deus irá fazer. Mas a pergunta é: que tipo de legado você quer deixar? Se você continuar a abrir mão do propósito que Deus te deu, sua descendência, a descendência daquelas mulheres, era uma descendência também que se tornou poderosa em Deus e para a glória dEle. Irmãos, porque aquelas mulheres tiveram uma ação de temor ao Senhor, mediante a resposta que elas deram a Deus, o milagre aconteceu na vida delas. Aí eu pergunto: que tipo de resposta você tem dado ao Senhor hoje? Que tipo de resposta? Quando você olha ao longo dos evangelhos, nós vamos ver, antes de Jesus fazer ou realizar qualquer milagre, Jesus interage com as pessoas. E essa interação traz uma demonstração de uma resposta e de uma atitude de fé, que libera sobre a pessoa a bênção de Deus. E eu não estou falando do condicionamento da bênção, não é isso. O que eu estou falando é que, de alguma forma, a ação de Deus em nossa vida gera em nós uma resposta. Agora eu estou falando para você que tipo de resposta você tem dado. Eu me lembro daquela passagem dos 10 leprosos. Quando eles vão, eles são curados, mas apenas um volta para agradecer. 9 abandonaram o propósito pelo meio do caminho. Aí eu pergunto: você tem respondido positivamente ao Senhor? Você tem dado respostas que startam milagre em sua vida? Ou como os outros 9, você tem simplesmente deixado pelo caminho o propósito que Deus te deu? Hein? Qual a resposta que você tem dado ao Senhor hoje? O que você tem dito? Qual a sua ação, ou melhor, qual a sua reação diante dos desafios que são colocados diante de você hoje? Eu não posso, Deus. Algumas pessoas dizem isso. Nas próximas semanas eu vou trazer uma palavra para a igreja sobre o que você tem na mão. Eu não posso, Deus. Eu não tenho tempo. Eu sou novo demais, tenho que desfrutar a vida. Eu sou velho demais, não tenho mais idade para isso. Eu sou doente. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E aí a gente reage de maneira tão inóspita, tão vazia, tão seca, e vamos perdendo a oportunidade de ver milagres acontecendo na nossa vida, simplesmente porque nós abrimos mão. Nós abrimos mão. Nessa noite o Senhor nos convida realmente a refletir, a pensar, a reavaliar nossas posturas. Se até hoje você tem deixado mão, tem largado pelo caminho o propósito que você recebeu de Deus, é tempo de retomar, é tempo de reaver. Eu estou tão cansado, eu estou tão doente. Não cola. Com Deus não cola, sabe por quê? Vai parecer um pouco clichê, mas vamos lá.
Deus não chama capacitado, mas Deus capacita escolhido. Não cola, não cola. No dia que você vier responder ao Senhor, que você se sentir, eu só vou servir a Deus quando eu estiver pronto, apto, não vai servir, porque Deus não usa gente capacitada. Vai para a Bíblia para você ver. Davi com Golias, Davi era capaz, capacitado? Não. Quem derrubou? Foi Deus. Daniel na cova dos leões, capacitado? Não. Quem? Deus. Vamos dar um salto. Paulo era capacitado. Paulo tinha um currículo, digamos assim, invejável, mas era capacitado? Não. Ele mesmo fala que o currículo dele, perante a formosura e a grandeza de Deus, é comparado a esterco. A Bíblia fala, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. No dia que você se achar capaz, você não serve. Você não serve, porque Deus vai usar gente incapaz. Deus vai usar aqueles que não são. A Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus faz isso. Deus pega pessoas pequenas e sem expressão, sem notoriedade, para impactar o mundo. Gente que não abriu mão do propósito. Ei, eu não sei você, mas eu não quero abrir mão do propósito que Deus me deu. Louvor, vem para cá. Cifrar e Puá, José, Maria, João, Pedro, Joaquim, Severino, Jonatas, Gisele, tantas pessoas, nós poderíamos citar nomes aqui. Homens e mulheres que para a sua geração e talvez para as gerações vindouras, era gente sem tanta notoriedade. Mas como eu falei no início dessa palavra, nós não fomos chamados para a fama, nós fomos chamados para um propósito. E como o escritor aos Hebreus diz, somos loucos dos quais o mundo não é digno. Não meça o seu propósito com o propósito do outro. A comparação sempre será uma covarde conselheira. O sucesso não está no fato de você fazer grandes coisas aos seus olhos ou aos olhos dos outros. Não queira coisas grandes demais para você, não. Não. O sucesso reside em você viver aquilo pelo qual você foi chamado a viver. Cifrá e Puá eram geradoras de vida e permaneceram assim. E Deus as abençoou. E você? Qual o seu propósito? Muitas das nossas dores e revoltas são resultantes de propósitos deixados pelo caminho, largados pelo chão, propósitos não compreendidos. Nós precisamos fazer talvez como aquele guardião das fontes, que foi retirado de cena à força, mas num outro momento, a Câmara Municipal entendeu que eles tinham tomado uma decisão completamente errada. Chamaram o homem de volta, está aqui as fontes, agora você vai ser pago para esse trabalho, cuide. Você foi chamado para isso. E com alegria ele olhou para aqueles homens e falou: eu não preciso receber nada, porque o meu propósito é cuidar dessas fontes, é gerar vida. Pessoas hoje que precisam guardar as suas fontes, guardar a sua casa, guardar o seu coração, porque paredes de reservatórios foram colocados em volta do coração de pessoas, impedindo que as saídas de vida realmente sigam o seu fluxo. A palavra do Senhor nos diz que se você tiver de guardar alguma coisa, guarda o coração. É a Bíblia que diz, porque delas procedem as fontes de vida. Guarda o teu coração, gere vida. Não tem como a gente falar de Cifrá e Puá e não lembrar de Jesus. Como eu mencionei, Mateus, no início do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Herodes movendo toda aquela perseguição. José e Maria, quando ouvem falar do atento de Herodes, fogem para o Egito, porque tinha uma profecia que do Egito ele chamaria o seu filho. Assim como Moisés libertou Israel do Egito, Jesus, quando criança, vai para o Egito, e ele vem de lá agora não para libertar um Israel geopolítico,
mas para libertar o Israel de Deus, a sua igreja, para libertar eu e você. Aleluia. Jesus vem, e Ele vem, e a sua história, a sua vida é revelada. A cruz não foi a sua parada, o túmulo não foi o seu estado, mas o trono de glória no céu é o seu lugar, da onde de lá Ele distribui sobre nós a sua graça, de lá Ele derrama sobre nós vida, de lá, como se Fray Puá, Ele fala: olha, eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. E Ele derrama vida sobre nós, vida sobre a minha vida, vida sobre esses irmãos que estão aqui hoje no templo, vida sobre você que está em casa. Nós somos geradores de vida. Deus nos deu propósito de vida. Nós não fomos chamados para a morte, mas para a vida. No nome de Jesus, não abra mão do propósito. Resista, resista. Faraó está assediando você. Resista, 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 resista. Talvez, pastor, a minha vida está assim. Visão ampla. Sua vida não está se resumindo a hoje, a uma semana, a um mês, a um ano. A sua vida vai muito mais que isso. Tem muita coisa para acontecer ainda. Já aconteceu muita coisa, mas vai acontecer muito mais coisa ainda para a glória de Deus. Visão ampla. E aí, responda ao Senhor. Reaja de forma pela qual o propósito espera, porque a sua reação starta milagres de Deus na sua vida. Aquelas mulheres provaram de família. Eu não sei qual a necessidade, mas Deus pode trazer suprimento em todos os sentidos para a sua vida e para o seu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Esse é o propósito. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o meu rosto, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta. Tua presença. O Santo dos Santos, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Ó Senhor, cá estamos nós, Deus. Senhor, existem pessoas hoje que têm desistido do propósito que o Senhor deu. Ressuscita, Deus, sonhos. Ressuscita, Deus, disposições. Ressuscita, Deus, atitudes. Gente que tem deixado pelo caminho aquilo que o Senhor tem entregado nas mãos. Aleluia, Deus, no nome de Jesus, que haja uma nova disposição no coração do Teu povo.
Assim como Sifra e Puá, nós não fomos chamados para a morte, nós somos geradores de vida. Nós somos participantes dessa vida abundante que só o Senhor pode dar. Deus restarta no coração de pessoas hoje milagres. Algumas pessoas precisam reagir ao chamado do Senhor. Esse chamado que vai promover uma atmosfera de glória, de graça e milagre em casa. Ah, Senhor, talvez algumas pessoas estão olhando para o cenário atual sem expectativa, e mesmo que as coisas piorem, nós sabemos que o nosso propósito não está nas coisas dessa vida. O nosso propósito está no céu. O nosso olhar está no Senhor. Então, no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor vivifique o teu povo, e que o teu povo seja impulsionado, Pai, para que não abra mão daquilo que o Senhor colocou, confiou em nossa mão, no nome de Jesus. Nos ajude, Senhor. Nós clamamos neste momento, que seja um tempo de cura, de libertação, de restauração, de novos começos, de retomada de história, de retomada, Senhor, de jornada, no nome de Jesus. Não, nós não queremos fama, não a nós, Senhor, não a nós. Nós queremos é viver o teu propósito. Nós não queremos reconhecimento dos homens, mas nós queremos o sorriso da tua face. Nós não almejamos pelo aplauso dos homens, mas nós almejamos pela confirmação e pela satisfação do teu coração, Deus. Então que a tua presença seja o nosso querer, que o temor do Senhor seja enraizado em nossa vida, nos faz melhores para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que essa palavra fique no seu coração ao longo da semana. É uma palavra simples. Deus falava no meu coração essa semana, eu não queria, já há alguns dias, eu não queria trazer nada complicado demais, queria que fosse algo simples, e que você não abra mão daquilo que Deus confiou a você, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre o trabalho das suas mãos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, no nome de Jesus.